situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, 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 todavia me alegrarei. Glória a Deus. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, todavia me alegrarei no Senhor, porque a nossa paz vem do Senhor, em nome de Jesus. Nós tivemos um probleminha técnico na transmissão da internet, mas já está normalizado. Louvado seja o nome santo do Senhor. Também quero saudar os irmãos internautas que estão conosco, com a santa paz do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja aquele que vive, que reina para sempre. Nós estamos aqui hoje, tivemos a grata surpresa e alegria de rever o nosso irmão, amigo, pastor Lindomar Nascimento. Glória a Deus. Seja muito bem-vindo, pastor Lindomar, em nome de Jesus. Também, hoje, quero aqui parabenizar a minha mãe, no qual, no dia de hoje, completou-se mais um ano de vida. Minha mãe completou-se hoje 63 anos, estou deixando ela mais nova, 67 anos de vida nessa data. Glória a Deus. Mãe, quero dizer para a senhora que eu te amo muito. A senhora é um exemplo de mulher, um exemplo de vida.
Que Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente, em nome de Jesus. Hoje, nós iremos falar um pouco sobre fé. Eu estava agora à tarde em casa, no banho, e Deus começou a falar comigo através de fé. E eu fiquei falando com Deus através de fé, e Deus me fez lembrar do nosso último culto da sexta-feira, onde nós falamos tanto em ouvir. E o Senhor falando comigo hoje em casa, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A Bíblia também diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, nós vamos entender hoje um pouco o segredo de ter uma amizade com Deus. O segredo de conservar uma amizade com Deus. O segredo de ser amigo de Deus. Porque quando nós temos alguns amigos, o que nós mais queremos é agradá-los. E vamos entender o porquê que Deus é o nosso amigo. E o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu quero já pedir a você a abrir a sua Bíblia. Nós teremos, a gente olha para o relógio ali e fala assim, hoje dá tempo. Mas passa tão rápido, 2 horas de culto, que não dá muito tempo. Abra a sua Bíblia no livro de Romanos. Eu tinha marcado aqui direto, para ir direto ao tema, e meu papelzinho parece que sumiu. Mas livros de Romanos, glória a Deus. Capítulo 10, verso 17. Eu vou fazer um paralelo ao texto da semana passada, para você entender o porquê que nós estamos falando tanto de ouvir. E também dizer que a nossa igreja, ela não é uma igreja engessada. A nossa igreja não tem sistema. Por que o senhor está falando isso, pastor? Porque aqui a gente fala o que Deus manda a gente falar. Algumas pessoas me ligaram, falando, pastor, o culto de sexta-feira parece que o senhor estava bravo. Irmão, não estava bravo não. Estava apenas falando aquilo que Deus mandou falar. Bravo você vai ver naquele grande dia, se tu não se consertar e Jesus falar, apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Aí você vai querer falar, Senhor, em teu nome eu expulsei demônio. Em teu nome eu fazia aquilo. Eu falei assim, apartai-vos de mim que eu não te conheço. Não estava bravo não, irmãos. Apenas estava falando da maneira que Deus mandou eu falar. A nossa igreja não tem um sistema. Não tem. O nosso sistema aqui é o sistema do céu. Deus mandou falar, a gente abre a boca. Deus mandou ficar quieto, a gente se cala. Então, fica à vontade. Mas não fique triste, não. Se Deus está falando comigo e com você, é porque Ele quer que nós venhamos consertar. Que nós venhamos ir para o céu. Porque ainda dá tempo de nos consertarmos para entrar nas mansões celestiais. Abra sua Bíblia também. Deixa marcado Romanos 10, 17. E abra sua Bíblia em Ezequiel 37.
E se não for pedir muito para você, depois você deixa marcado também em Salmo 115. Vamos proceder à leitura de Romanos 10, 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Aprendemos aqui na sexta-feira que nós iremos para o céu pelo ouvido. Muitas pessoas acham que vai para o céu por outra coisa. E aprendemos aqui na sexta-feira que nós iremos para o céu pelos nossos ouvidos. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que só vai entrar nas mansões celestiais aquele que ouvir o soar da trombeta. Se você não ouvir o soar da trombeta, tu já está no inferno. E como que nós ouvimos o soar da trombeta se não for pelo ouvido? Pastor, mas muitas pessoas têm ouvidos e não irão ouvir o soar da trombeta. Irão ouvir o soar da trombeta aquele que, pela fé, ouviu a palavra do Senhor e guardou no seu coração. Se você ouvir a palavra e não esconder no teu coração, de nada adianta. Porque ouvir, você ouve muitas coisas, mas o que você guarda? Você guarda o que é importante para você. Você guarda o que é essencial para você. E nós passamos uma vergonha terrível aqui na sexta-feira. Por quê, pastor? Porque lendo Ezequiel 37, e eu vou ler aqui para você, o verso 1 até o 5. E veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor a um vale cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E ele me disse: filho do homem, poderão viver esses ossos? E respondi: Senhor, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós espírito e vivereis. O que nós aprendemos aqui e qual foi a vergonha que nós passamos? Que se até ossos sequíssimos ouve a voz de Deus, quem dirá nós, que não estamos sequíssimos, que não estamos mortos. Não é desculpa para não fazer a vontade de Deus. Não é desculpa para falar: Senhor, não estou ouvindo a tua voz. É diferente. Você que não quer ouvir a voz de Deus é outra coisa. Mas aprendemos na sexta-feira, no culto de ensino, que até ossos sequíssimos, quer dizer que vida nenhuma, nada. E mesmo assim, ouviu a voz de Deus. Tanto é que ouviu, que se ajuntou um ao outro e formou um exército numeroso. Então nós temos que aprender com a palavra que muitas das vezes nós fazemos corpo mole, de falar: não estou entendendo o que Deus está falando, não estou ouvindo o que Deus está falando. Se nós não estamos ouvindo o que Deus está falando, nós vamos cair no Salmo 115. Como assim, pastor? Se nós não estamos ouvindo o que Deus está falando, é porque nós temos ídolos. Como assim, pastor? E o nosso ídolo não é Deus.
Porque o Salmo 115, verso 4, diz assim: os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não ouvem, tem nariz, mas não cheiram, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, e nem som algum sai da sua garganta. E aqui o verso 8: torne-se semelhantes, igual a eles, os que fazem, bem como a todos que neles confia. Se nós estamos confiando em Deus, nós temos ouvido e estamos ouvindo, nós temos boca e estamos falando, nós temos mãos e estamos apalpando, nós temos olhos e estamos enxergando. Mas quando nós não estamos olhando para Deus, nós não estamos vendo nada. Como assim, pastor? Porque muitas das vezes nós pregávamos neste texto e falávamos que aqui estava apenas as imagens e as idolatrias. E nós aprendemos aqui nas sextas-feiras que nós somos, que dentro da igreja tem muitos iguais a este. Porque tem boca, mas não fala, tem boca, mas não prega, tem boca, mas não fala o que Deus manda, tem boca, mas não é profeta, tem boca, mas não abre. O que adianta? Aprendemos também que muitas pessoas têm olhos, mas não vê a frente, não vê o perigo, não vê o abismo e continua caminhando. Na onde Deus fala, para. Porque se você não está ouvindo a direção de Deus, se você não está ouvindo o que Deus está mandando, se você não está ouvindo as coordenadas celestiais, tu vai cair no buraco e Deus está falando com você e você fala assim: não, mas eu estou vendo. Está vendo o quê se não está olhando para o precipício? Aprendemos também que muitos têm nariz, mas não cheiram. Tem nariz, mas não sente o odor do pecado. Tem nariz, mas não sente o que está para acontecer. Não sente o fedor, não sente nada. Mas tem nariz. Como assim, pastor? A Bíblia diz que os nossos pecados fedem as narinas dos céus, as narinas de Deus. E se você está sentindo o odor, você fala assim: eu não quero mais pecar. Mas muitas das vezes você vai pecando conscientemente, tem nariz, mas não sente o cheiro do pecado. Tem mãos, mas não apalpam. Tem mãos, mas não consegue segurar as bênçãos de Deus nas suas mãos. Tem mãos, mas não consegue fazer com que as coisas que o Senhor tem te dado segure nas tuas mãos. Elas descem nos vãos dos dedos. Trabalha, mas não consegue ver o resultado do teu trabalho. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. A Bíblia diz: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Ah, eu não vou hoje não, estou cansado. E para a igreja, essa quarentena está me deixando cansado, me deixando estressado. Tem pé, mas não anda. Não faz a vontade de Deus. Quer fazer a sua vontade, mas não a vontade de Deus. E aí o Senhor me deu essa mensagem, essa revelação, em cima desse texto. Que muitos acham que vir para a igreja é garantia de salvação. Não é. Aprendemos que a garantia da salvação é ter um ouvido atento. É estar atento. Por quê, pastor? Eu vou caminhar até onde nós fomos na semana passada, uma forma bastante rápida, para que nós venhamos entrar no texto no qual o Senhor colocou no meu coração. Apocalipse 3:20, ele disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir, está falando aqui de novo do seu ouvido. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e ele cearei e ele comigo. Então aqui aprendemos mais uma vez que o Senhor está à porta e bate. Se você dentro da casa não está displicente, se você dentro da casa está atento, se você dentro da casa está esperando a volta do Senhor Jesus, Ele está batendo na tua porta e você vai abrir. Mas se você não tem ouvido sensível, se você não está preparado, está se preparando, Jesus está batendo na porta e você está fazendo de conta que não é com você. Usamos até a expressão: você dando um de Jão, não é comigo. Dando um de bobo, não é comigo. E Deus está falando com você. E aí que nós chegamos à conclusão que muitas das vezes nós temos ouvido, mas não estamos ouvindo a voz de Deus.
E aprendemos aqui no texto que nós acabamos de ler, e aqui já começo a entrar na palavra. Eu só quis fazer essa pincelada para mostrar, para te lembrar a importância do ouvir. A Bíblia diz em Romanos 10, 17, que de sorte que a fé é pelo ouvir. Se você não consegue ter fé, é porque você não está ouvindo. Ouvindo o quê, pastor? A voz de Deus. Não está ouvindo a palavra. Porque o que faz, o que transforma a sua vida é o ouvido. O que transforma a nossa história é o ouvido. E muitas das vezes a gente acha que é o cérebro. Não, porque o rapaz é inteligente. Aprendemos que o ouvir faz toda a diferença na vida de um crente. Pastor, o senhor disse que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Concordo com o senhor. Mas me dá mais base bíblica. Hebreus 11. Hebreus 11 começa dizendo: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. E como que você vai esperar se você não está vendo? Mas, se você ouviu a palavra de Deus e Deus falando com você, espera nele, e eu ainda o louvarei. Esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor. Se você não parou para pensar na fé, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E que sem fé é impossível agradar a Deus. Continuando o verso de número 2. Porque por ela os antigos alcançaram testemunhos. Testemunhos nós iremos alcançar pela fé. E como que você tem fé? Ouvindo. Ouvindo o quê? A palavra de Deus. Verso 3. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. De maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus o maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho que era justo, dando a Deus testemunhos dos seus dons, e depois de morto ainda fala. Tivemos aqui uma sexta-feira a respeito de Caim e Abel. E aprendemos na palavra quem foi Caim, quem foi Abel, o que aconteceu com cada um. Verso 5. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi encontrado porque Deus o trasladara, visto que antes de sua transladação alcançou o testemunho de que agradava a Deus. A fé é algo que move o coração de Deus. E como texto central desta mensagem, o verso de número 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que buscam. Traduzindo para um exemplo bem cordial, um exemplo que você jamais vai esquecer. Quer agradar a Deus, quer ser amigo de Deus, quer andar com Deus. Pastor, como assim? Quer ter uma intimidade com Deus? Primeiro, ouve a tua palavra. Porque você ouvindo a palavra de Deus, ela transforma em fé. E você adquirindo a fé, você agrada a Deus. Amigo que agrada amigo,
ele fica satisfeito, se sente honrado, porque foi agradado. Imagina você agradando a Deus. Porque quando você aqui está agradando a Deus pela fé, o Senhor fala assim, esse aí me ama. Por quê? Ele ouviu a minha palavra, guardou no teu coração, para não pecar contra mim. E o que é, pastor, não pecar contra Deus? É não desagradá-lo. Você entendeu? Você agrada a Deus, tendo fé, e não desagrada, pecando. Aí você caminha com Deus, é amigo de Deus, agrada a Deus. Agora imagina um amigo grato. Imagina um amigo que sabe retribuir. O que ele pode fazer por você? Muitas das vezes, não faz nada e só chega para pedir. Dobra o joelho. Deus, eu vim aqui na tua casa pedir por isso. Mas calma, mas você nem agradou a ele. E aí cai naquela história que nós já contamos aqui. Imagina você indo na casa de um amigo, em vez de dar bom dia, boa tarde, perguntar como é que está tudo bem, como é que está a família? Então, eu preciso de R$500. Hã? R$500. Não, mas não estou entendendo a conversa. Você bateu a cabeça em algum lugar, alguma coisa assim? Você nem emendou uma conversa, nem teve o início, nem perguntou como é que ele está, nem perguntou se está precisando de alguma coisa. Já chegou pedindo. Muitas das vezes nós chegamos na igreja fazendo a mesma coisa. Não agrada e ainda quer receber. E aprendemos que sem fé, em Romanos 10, 17, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Muitas pessoas dizem pregador da palavra, mas sem fé. Como assim, pastor? Não tem casa. Como assim, pastor? Não tem aonde se alimenta. Não tem aonde ouve a palavra. Se sem fé é impossível agradar a Deus, e a fé vem pela palavra, se você não ouve, como quer ensinar? Como quer pregar? Por isso que nós vemos muitas pessoas fazendo movimentos, mas Deus ali não está. Quem não senta para ouvir, não está apto para falar. O Senhor nos deu 2 ouvidos, para ouvir mais e de falar de menos. Mas nós fazemos totalmente ao contrário. Falamos demais e ouvimos de menos. E aí as coisas dão tudo errado, porque uma palavra lançada não volta mais. Não volta mais. Mas como que é agradar a Deus? Sem ouvir a sua palavra. Porque se você ouvir a palavra, ela gera em você fé. Se gera em você fé, você fala, vai dar certo. Vai acontecer. Eu tenho visto muitas pessoas sem fé. Como assim, pastor? Muitas pessoas falando, esse ano já acabou, esse ano é morto. 2020, vou riscar do calendário. Como se Deus precisasse de momentos favoráveis para te abençoar. Como se Deus não fosse Deus. Quando Jesus caminhava com seus discípulos, e ele recebeu a mensagem lá do mensageiro, dizendo, olha, o seu amigo morreu. Lázaro. Falamos aqui também sobre Lázaro esses dias para trás. E Jesus foi para lá depois de 4 dias. Para todo mundo estava morto. Tanto é que estava sepultado. E para Deus? Que estado que ele estava? Porque o próprio Jesus disse, dorme, está dormindo, está descansando. Se você não tem fé
Fé é totalmente diferente de pensamento positivo. Pensamento positivo é outra coisa. Não tem nada a ver com fé. Muitas pessoas acham que, para ela ser feliz, é ela adquirindo os bens. Porque aí ela vai ter tempo, porque aí as coisas vão mudar, porque aí para. Felicidade não tem nada a ver com dinheiro. Se felicidade tivesse a ver com dinheiro, ricos não se matavam, não suicidavam. Se você não entender que a fé que produz em você a paz, que a fé produz em você a alegria, se você não entender que a fé é o motor que move você, está tudo errado. Tudo errado. Por quê, pastor? Porque enquanto você estiver buscando felicidade nas coisas que pode comprar, você não está entendendo, não entendeu o evangelho ainda. Porque o preço maior já foi pago na cruz do Calvário. Se você não entender o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, você não conheceu Jesus Cristo ainda. Porque sem fé não agrada a Deus, e ainda você pecando desagrada a Deus muito mais. A Bíblia diz no verso 7 de Hebreus 11, que pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pelo qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Ter fé é as pessoas zombar você, zoar você, e você continua firme. O que você está passando hoje, o nosso irmão Noé passou lá atrás também. Ô Noé, tu é louco, tu está de chapéu tolado. Noé, tu está maluco. Vai chover aonde, Noé? Tu está indo para a igreja fazer o quê? Tu é bobo. Algumas pessoas ainda sem visão, sem fé, sem direção. Ah, é mesmo, né? É, ir para a igreja para quê, né? As coisas não mudam. Deixa eu te dizer uma coisa. Jesus morreu na cruz para te abençoar, foi isso? A morte na cruz do Calvário foi para te enriquecer. A morte de Jesus na cruz foi para que você compre 2 carros, 5 carros, 10 casas, 20 casas. A morte de Jesus na cruz foi para te salvar. A maior esperança que pela fé nos foi dado a salvação. A salvação que Ele nos prometeu. Eu vou para o Pai preparar lugar. Mas calma aí. Não vos deixarei órfão. Não vão ficar sozinhos não. Vou enviar outro Consolador. Mas, aonde eu estiver, tu estejais comigo também. Muitas pessoas leem diferente. Eu vou para o Pai para te abençoar, para te enriquecer. Pastor, mas como assim? Eu acredito na prosperidade, acredito mesmo. Mas eu acredito numa prosperidade em decorrência da obediência à palavra de Deus. Se você vem para a igreja só para buscar a riqueza, a prosperidade, não vai alcançar nunca. Porque prosperidade não se compra, se conquista.
através da sua obediência à palavra de Deus. Pastor, mas na igreja que eu vou, ela fala diferente. Fica à vontade, eu não vou discutir aqui. Mas aqui você vai ouvir a palavra de Deus. Como ela é pregada, como nós pregamos esta palavra. E os irmãos aqui da mesa, fica à vontade a qualquer momento para me interromper e agregar aqui o conhecimento de vocês. Noé foi zombado, criticado, e muitas das vezes mal estruturado. Quando se ouve uma crítica, se balança. Ai, mas está falando da igreja que eu vou, está falando disso, daquilo, outro. O que importa não é agora. O que importa não é a provocação. O que importa é o resultado. E qual é o resultado? Ceiar com Cristo nas mansões celestiais. Por quê, pastor? O diabo não vai para lá e não quer que você também vá. Por isso, muitas das vezes, ele vem para te inflamar, para te desanimar. Não vai para a igreja mais, não. Olha aí, coronavírus, cadê Deus? E hoje eu estava pensando nesta palavra. As pessoas estão morrendo e alguma pessoa falou para mim, cadê Deus? E aí eu parei, pensei e respondi. Ser crente não é ser imune de problemas. Não é adquirir uma imunidade. Não. Ser crente é ter certeza da salvação. Para depois dessa vida, para onde você vai? A certeza do crente é a salvação. Muitos estão morrendo cristão e não cristão. A Bíblia diz que o sol vem para o justo e para o injusto. Vem para todos. Mas nós aprendemos aqui algumas vezes que a sombra do Onipotente é só para quem decidiu habitar debaixo das suas asas. O sol é para todos, mas a sombra do Onipotente é para aqueles que buscam uma vida com Cristo. Aqueles que falam, Senhor, eis-me aqui. Porque o Salmo 91 diz, aquele que habita, e aprendemos num culto de sexta-feira, que habitar é mudança de endereço. Agora eu habitava em tal lugar, agora eu habito em tal lugar. Então eu habitava no mundo, agora não sou mais do mundo. Agora eu habito no céu. Como assim, pastor? Debaixo das asas do Altíssimo. Um esconderijo. Ser crente não quer dizer que você não vai morrer. Não. A diferença é para onde você vai. Tem um louvor que diz, quando findar o labor desta vida, para onde irás? Para onde você vai? Nós, como cristãos, nós, como filhos de Deus, nós, aqueles que estão ouvindo a voz de Deus, aqueles que estão ouvindo e guardando no coração, sabe para onde vai. Mas se você não está ouvindo Deus, não está ouvindo a palavra de Deus, não está guardando a palavra de Deus, não vai adiantar nada. Pastor, mas eu vou na igreja e ouço. Mas se não pratica, quer dizer que você não entendeu nada. Pastor, mas eu vou na igreja todo domingo. Ou eu ia, quando estava aberto. Deus queira que você volte no próximo domingo. Eu já fui na igreja há tanto tempo, pastor. Tantos anos eu fui na igreja. Tá, e quantos anos você pratica o que você ouviu na igreja? Eu já disse para vocês aqui que eu estou na igreja há 41 anos. 41 anos servindo ao Senhor. É, pastor? É. Mas eu conheço Ele há 8. Como assim, pastor? Porque eu ia na igreja automaticamente numa rotina. Sentava no banco e ia embora.
Quando você começa a ouvir a voz de Deus, quer dizer que você começou a conhecer a Ele. Porque a Bíblia diz que a ovelha ouve a voz do seu pastor. E quem é o bom pastor? Deus, Jesus Cristo. Jesus é o bom pastor. E quando você ouve a voz do bom pastor, você começa a buscar instrução. Não vai para a direita. Não, tá bom. E Ele te guiando, tu não corre perigo. Aí uma pessoa diz assim, todo mundo quer ir para o céu, mas não quer morrer. Deixa eu dizer para você, cada um tem um tempo determinado nessa terra. A Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. Se chegar o meu tempo hoje, eu posso te responder aqui com plena convicção. Eis-me aqui. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Mas o que ninguém quer é perder um parente e depois ficar na saudade. Como assim, pastor? O Senhor recolheu 2 irmãos meus e a saudade que você fica não passa. Sexta-feira fez 6 anos que o Senhor recolheu minha irmã. Pastor? E aí? E aí que fica o sentimento, que fica a saudade? Fica, porque a Bíblia diz que nós não fomos feitos para a separação. E eu, em culto fúnebre, você que já foi se despedir de alguém e me viu fazer um culto fúnebre, uma das palavras que eu deixo é, você vai dizer adeus ou até breve? Como assim, pastor? Até breve, porque se o Senhor recolheu ele para a sua glória, tu está esperando a volta de Jesus. Então, até breve. Agora, Deus, se você não está ouvindo a palavra do Senhor, não está tendo fé, nunca mais você vai ver aquele parente, aquele ente querido, aquele amigo. Mas se você disse até logo, é porque você está ouvindo a voz de Deus, está guardando no teu coração, e mais, agradando a Deus, através da sua fé. Agora, quando a pessoa não tem fé, e vai debater com alguém sobre fé, eu digo que eu não debato com ninguém sobre fé. Porque se ela tiver fé, nós encontraremos na glória. Se ela não tiver, o que vai mudar minha vida? Ela não tendo fé? Muda nada. Agora, eu ter fé muda a minha história, não só a minha vida. Eu tendo fé, eu tenho esperança. Mesmo em meio ao caos, eu tenho esperança que Jesus voltará para buscar a sua igreja. E é isso que eu estou aguardando há 41 anos. Pastor, mas há 41 anos eu estou aguardando Jesus e ele não voltou ainda. Deixa eu dizer para você, agora está muito mais próximo do que há 41 anos atrás. Pastor? Está muito mais próximo. Cada dia vai se abreviando. Cada ano passa mais rápido. Cada dia, nossa, já foi. Já passou a semana. Já passou o mês. Para quem paga aluguel. Paga agora, mas no outro mês, mas paga de novo. Passa rápido. 30 dias, já voou. Não, mas parece que foi ontem. Sem fé, impossível agradar a Deus. E nós temos na Bíblia, aonde nós cristãos consideramos como pai da fé, Abraão. O homem para ter fé. Como assim, pastor? No verso 17
do capítulo 11 de Hebreus, diz: pela fé, Abraão ofereceu Isaque. Quando foi provado, sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito. Por quê que Abraão não titubeou em oferecer Isaque a sacrifício como o Senhor tinha pedido? Por quê? Porque Abraão tinha fé tamanha a ponto de pensar: se o Senhor quer o sacrifício de meu filho, e ele tem promessa, o Senhor ressuscita ele da cinza. O Senhor vai trazer de volta. E para o Senhor, no seu coração, o sacrifício foi recebido. Olha que diz o verso de número 18. Sendo-lhe dito, em Isaque será chamado a tua descendência. Tinha uma promessa na vida de Isaque. Tinha uma promessa na vida de Isaque. E olha o verso 19. Ele considerou que Deus era poderoso para até ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também, de forma figurada, o teve de volta. Fé. A fé em Deus é algo que agrada o coração dele e move o coração de Deus. Mas muitos crentes, sem fé, firmado na areia, qualquer coisinha, não vou mais para a igreja. Eu estava aqui lembrando algumas coisas nessa tarde, algumas pessoas que eu conheço, que diz assim: meu casamento acabou, não vou mais para a igreja. Oxe, o que tem a ver Deus e o casamento dele? Então, se o casamento acabou, você vai para o inferno. Porque a primeira coisa que você faz é deixar Deus. O que Deus tem a ver com isso? Aí, na verdade, o que eu começo a pensar é: nunca teve no céu, nunca teve na igreja, não conhece Jesus. É, pastor, é. Eu já disse para vocês aqui, em várias pregações minhas aqui dentro da igreja. Eu já fui assim. É, pastor, é. Qualquer coisa, eu não vou mais para a igreja, não. Oxe. Fiquei pensando assim, hoje, né, pensando, Deus lá de cima, tadinho, não quer ouvir minha palavra, não vai ter fé, não vai me agradar, não me agradando, está no inferno. Simples. Escolha. Pastor, entre o ouvir e a prática, há o espaço ouvir e praticar entre a obediência ou a desobediência. Todos os homens que estão aqui em Hebreus, pela fé, por exemplo, Deus mandou o Enoque construir algo que no tempo era absurdo. Se você vê, a arca era 13 metros de altura, era 100 e pouquinho metros de comprimento, e tinha eu costumo dizer, uma janelinha de banheiro lá em cima, né? Era bem fechadinho, de 45 por 45 por aí. Então, era algo absurdo para Noé. Só que ele ouviu. Então, do ouvir para a prática, entra a questão do obedecer. Então, o que gera o milagre de Deus é a obediência. Porque você pode ouvir, agora, fica na questão de você praticar ou não. No final do Sermão da Montanha, eu gosto desses versículos, que fala, o homem que morou na rocha ouviu, e o homem que morou na areia ouviu. A questão a diferença é que ele estava na prática. Um obedeceu e praticou. O outro desobedeceu e não teve coragem de colocar em prática o que Jesus ensinou. Então, aquele que todos ouviram, então entra a questão do espaço, ouvir e prática, obediência e desobediência, está aqui. Agora você escolhe, você quer milagre, você quer comunhão com Deus, você quer Deus na tua vida, obediência. Você quer firmeza na tua vida espiritual, obediência.
Você quer ser cheio do Espírito Santo? Obediência. Você quer ter graça na vida? Obediência. Você quer entender bem mais da Bíblia? Obediência. Lê, medita nela dia e noite. Serás como uma ave plantada junto ao ribeiro. Tudo entra a obediência ou a desobediência. Você ouve, igual nós falamos no estudo. O ouvir. Quem estava ouvindo? Nós aqui. Porque uma pessoa que está em um lugar inadequado, tipo em um lugar que não se fala da palavra de Deus, ele não vai ouvir da palavra de Deus. Quem está ouvindo a palavra somos nós. Então, quem tem que colocar em prática somos nós. Quem tem que obedecer somos nós. Nós que estamos ouvindo. Então, Jesus está nos ensinando. Você quer morar na rocha? Você quer passar pelo sofrimento, pela angústia, pelo momento, pela tempestade? Pratica. Coloca aquilo que eu estou ensinando em prática. Ou seja, obedece aquilo que você aprende culto a culto. É um espaço, ouvir e praticar. Agora tem o processo. Esse processo que é o difícil. Será que eu vou? Será que eu vou conseguir? Será que eu consigo colocar em prática? O ide por todo mundo prega o evangelho. Foi uma ordenança de Deus. Só que eu escolho em obedecer ou desobedecer a Deus. Eu escolho em pregar e também escolho a não pregar. Não é verdade? Quando ele estava indo estava ali com os discípulos, ele falou assim: não saia de Jerusalém, até que do alto, ó a ordem que ele deu, até que do alto sejai-vos revestidos de poder. Então ele falou: não saia de Jerusalém. Aí ele falou: por quê? Porque vocês vão ser cheios do Espírito Santo. Mas para ser cheio do Espírito Santo, teria que obedecer e ficar em Jerusalém. Aleluia! Está aqui a resposta. O nosso irmão Adilson acabou de dar a resposta. Você que fala assim: eu não consigo ouvir a voz de Deus. Na verdade é você dizendo: eu não estou obedecendo a Deus. Todas as vezes que você falar: eu não estou conseguindo ouvir Deus, é você dizendo: eu não consigo obedecer a Deus. Porque o sinal que você ouviu a voz de Deus é obediência. O sinal que você está ouvindo Deus é a obediência. Se você não está ouvindo Deus, é porque você não está obedecendo. Pastor, mas como discernir a voz de Deus? A minha pergunta é: tu está tendo dificuldade em obedecer? Como assim, pastor? A minha pergunta para você é: tu está tendo dificuldade em obedecer a voz de Deus? Tu está tendo dificuldade? Se tu está tendo dificuldade de ouvir a voz de Deus, quer dizer que você não conhece Deus. Porque muitos filhos têm dificuldade de obedecer o pai. Isso quer dizer que ele não está compreendendo o que o pai está falando. E nós, como cristãos, nós, como servos, a primeira coisa que nós temos que ter em Deus é a obediência. Ouvindo a voz de Deus, você a pratica, e essa prática te traz o quê, pastor? Que você está entendendo o que Deus está falando comigo e com você. Mas tem crente que tem dificuldade em obedecer. E essa dificuldade em obedecer te leva ao único caminho. Qual, pastor? Tu já sabe. Qual o caminho que leva ao desobediente? A morte. Porque a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo, e que o salário do pecado é a morte. Pastor, não fala isso não. Sim, é a Bíblia que está dizendo, não sou eu não. Disse para você no início que a nossa igreja não é engessada. Nossa igreja não tem sistema. O sistema aqui é sistema celestial. Deus manda, a gente fala.
Porque Deus responsabiliza por aquilo que Ele está falando. Não estou falando heresia, não estou pregando mentira, estou pregando a verdade. Só que a verdade, muitas das vezes, nos confronta. Não é que a verdade dói, a verdade não dói, irmãos. A verdade nos confronta. A verdade nos mostra onde nós estamos errando. E muitas das vezes os nossos erros são de estimação. Não mexe com ele, não. Eu gosto dele. Somos amigos. E esse erro de estimação está te levando para o inferno. Você não está acordando. Você não está vendo. Você não está entendendo o que está acontecendo. Por quê, pastor? Porque você é mais inteligente do que eu. Se Deus falou não vai, não vai. Deus falou vai, vai. Mas muitas das vezes as pessoas, ela quer fazer a vontade própria. Vontade de si mesmo. É, pastor. Pastor, qual era a sua vontade hoje, à noite? O que você imagina? Ficar em casa. É, pastor. Mas o senhor é pastor. Então, não tem mais vontade própria. A vontade é de Deus, não é a minha. Por quê? Você aí em casa está de quarentena da igreja. Quando fechou as igrejas, pelo contrário. Aí eu comecei a pregar de terça, pregar de sexta, pregar domingo de manhã e pregar domingo à noite. 4 vezes na semana. Eu não tive quarentena, graças a Deus. Pelo contrário, Deus nunca falou comigo tanto nessa quarentena. É, pastor, é. Então Deus nos faz, Deus cria tempos em nós. Antes eu não tinha tempo para vir para a igreja no culto de terça-feira. Aí Deus falou assim, deixa eu parar tudo então, para ver se você não vai ter tempo de terça-feira para a igreja. Então você não vai fazer mais a sua vontade, você vai fazer a minha vontade. E qual que é a tua vontade, Senhor? Vai pregar o evangelho, que tem muita gente em casa querendo ouvir a minha palavra. Vai pregar o evangelho, porque tem muitas pessoas que eu preciso gerar fé nelas, para que elas possam me agradar. Porque você pregando a minha palavra, eu estou gerando fé nas pessoas, e elas vão me agradar através de você. E o que você acha que eu falei? Eis-me aqui, Senhor. Usa-me a mim, como instrumento nas tuas mãos. Que não seja eu, mas seja o teu Espírito Santo. Esta é a minha oração. Agora, saí de casa, vim para a igreja. Eu quero crer que está gerando resultado, que está gerando fruto. É, pastor? É. Porque se você está ouvindo a palavra, mas não está guardando a palavra, está perdendo seu tempo. Vai fazer outra coisa que você goste. Como assim, pastor? Vai fazer outra coisa. Se você não vai seguir a palavra, está errado. Quantas pessoas que já chegou para mim e falou assim, pastor, eu vou para a igreja, sinto bem. Nossa, que momento maravilhoso. Aí minha pergunta é, e depois? Ah, depois volta tudo de novo. Uai. A minha resposta é, na igreja tu não está pecando. Tu está ouvindo a palavra. Mas ó, que põe o pé para fora, aí tu começa a pecar. Começa a fazer tudo errado. Quer dizer que você não ouviu a palavra de Deus. Por isso, lá em Apocalipse, nós lemos na semana passada, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ele está falando com quem? Com quem que ele está falando? Quem tem ouvido? Com a igreja. Quem é a igreja? Eu e você. Então, o recado de Deus, a voz de Deus, é para mim e para você, não é para quem está no mundo. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Se eu sou a igreja, você é a igreja, então você ouça o que o Espírito diz a você. Muitas das vezes, nós dentro da igreja estamos pensando, não, essa palavra é para fulano que não está na igreja. Ai, que culto abençoado. Ai, se fulano estivesse na igreja. Aí minha pergunta é, no rio tem bala perdida, e Deus tem palavra perdida? Mas se era para fulano, então foi para você, foi para a pessoa errada.
Mas a Bíblia diz que a palavra sai e faz o seu efeito. Que a palavra não volta vazia. Pastor, o que tem a ver tudo isso? Que eu quero gerar em você fé. Porque eu gerando em você fé, tu vai agradar a Deus. E tu vai conquistar as bênçãos que Deus tem para você. Tu vai alcançar as promessas de Deus. Porque nós vimos aqui que pela fé, os profetas alcançaram testemunho. E testemunho é algo para contar. Então tu vai ter algo para contar através do seu testemunho. Através das suas conquistas. Através daquilo que Deus fez na sua vida. Através daquilo que Deus mudou a sua história. Através do ouvir a palavra de Deus. Todo esse tempo de pregação é para você entender que você precisa ouvir a palavra. Que você ouvindo a palavra vai criar em você fé. E criando em você fé, automaticamente você está agradando a Deus. Quer um exemplo que você vai trazer à memória rapidinho? Quantas vezes você chegou na igreja desacreditado de você mesmo? Não, já acabou, não deu mais certo. Não vai dar mais certo. Não, está dando tudo errado. Aí você ouve a palavra de Deus, você sai daqui como um gigante. Não, Deus falou, está falado. Deus gerou em você fé. E gerando em você fé, você agradou a Deus. Aí Deus fala assim, está me agradando. Então eu vou te agradar também. Porque uma das coisas que Deus não é ingrato. Deus é grato. Deus tem gratidão. E Deus quer recompensar a minha e a você. Mas nós alcançamos isso através do agradar a Deus. O maior segredo da Bíblia é agradar a Deus. Acabamos de ler. Para você agradar a Deus, como que faz para agradar a Deus? Tendo fé. E qual a fé que você tem que ter? Ai, que tudo vai dar certo? Não, isso não é fé. A fé que você tem que ter é que Jesus passou por aqui, ele disse que ia para o Pai, preparar lugar, e quando preparasse o lugar, ele voltaria. Essa é a fé que você tem que ter em Jesus Cristo. Porque se você tiver fé, que Jesus vai voltar para buscar a tua igreja, nada te abala. Nada te abala. Como assim, pastor? Olha, tem bastante gente morrendo. Ah, tem? Tem. E aí? E aí, se Jesus me chamar agora, eu vou para a glória. Tem pessoas que ficam morrendo de medo. Ai, se eu morrer, ai, meu Deus do céu. Não. Alguns irmãos falam assim, pastor, o senhor é meio tonto, né? Sou mesmo, irmão. Que se Jesus voltar agora, me chamar agora, se eu não terminar essa mensagem, eu vou estar com ele na glória, irmãos. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei o quê? Porque essa festa vai encontrar ela onde? Que você guardou? Para entrar no céu, irmão. Diria para você que a fé é o ingresso celestial. É, pastor, é. Por quê? A Bíblia diz que Deus é poderoso, justo, fiel e verdadeiro. E tem poder para quê? Para falar, vinde bendito de meu Pai? Ou falar para você, apartai-vos de mim que eu não te conheço. Deus tem poder para dar vida e morte. Deus tem poder para você ceiar com você e tem poder para mandar você para o inferno. Ai, pastor. Meu marido não acredita nessas coisas. Eu digo para você duas coisas. A primeira, ore por ele. E a segunda, fique em paz. Como assim, pastor? Porque a própria Bíblia diz que numa cama um será levado, outro será deixado. E depois que tu for levado, tu não vai mais sentir saudade dele. Não, pastor, não. É um novo corpo, transformado em glória. Não é mais um corpo corruptível,
que apodrece. Não, não, pastor. E aí? Quem perdeu? Ele perdeu. Você mostrou o caminho. Escolha o caminho. Eu fiquei muito feliz nesta semana. Uma irmã aqui da igreja, ela até está nos assistindo em casa, eu vi o nome dela aqui. E eu me lembro, num culto de Santa Ceia, que nós começamos a transmitir o culto online da minha casa, e um culto de Santa Ceia que eu fiz em casa. O marido dessa irmã aceitou Jesus na quarentena. E aí, essa semana, a irmã falou assim para mim: pastor, como é que faz? Eu falei: o que, irmã? Meu marido aceitou Jesus, vai querer batizar. Era duro. Não ouvia. Começou a ouvir a palavra. Começou a gerar fé. Essa fé começou a agradar a Deus. E agora ele entendeu que quem crê e for batizado, será salvo. Ele falou: pastor, eis-me aqui, eu quero batizar. Até deixo aqui para o pastor Mariano. Eu disse que ia passar o telefone dele para o pastor Mariano para iniciar ou começar um discipulado para o batismo. Como assim, pastor? Na quarentena, em casa, ouvindo a palavra. Gerou fé. Olha o poder da palavra. Quantas mulheres que estão sendo sábias, que o marido não ia para a igreja, está na frente de uma live agora, que tem tantas evangélicas, e dizendo: senta aqui, meu bem, vamos ouvir aí a pregação do pastor. Na quarentena. Aí ele ouviu uma vez e falou assim: não sei, mas tem algo que mexeu comigo. O que mexeu com ele? A palavra. O que mudou ele? A palavra. E ele gerou o que nele? Fé. A fé que ele não quer ir para o inferno, essa é a certeza que ele tem. Eu quero ir para o céu, morar com Cristo. Se o seu marido não vinha para a igreja, agora tu tem a igreja em casa, para mostrar para ele o que se prega na igreja, o que se fala na igreja, qual é a palavra que é apresentada na igreja. De repente, o seu marido falou assim: eu gostei desse baixinho, parece que é meio bravo, meio estranho. Não tem problema. É que ele gostou de ouvir a palavra de Deus. Porque não tem mais tempo nem idade para ficar passando a mão na cabeça. Ou você é ou você não é. Já passou da hora. Já passou da hora. A Bíblia diz que: eis que estou à porta e bato. Está na porta. Não é que vai chegar na porta. Eis que estou à porta. Já chegou e está batendo. Se você ouvir, tu chama para entrar. Mas se tu não ouvir, tu não vai convidar para entrar. E o que eu quero gerar em você? Fé. Porque gerando fé em você, você agrada a Deus. E aqui, me traz aqui a memória, que você agradando a Deus, o que mais importa? O que mais importa? Mais nada. Porque tu está agradando aquele que morreu na cruz por você. Tu está agradando Jesus Cristo. E para você agradar Jesus Cristo, eu vou te dar a notícia. Tu vai desagradar muita gente. Muita gente. Você agradando a Deus, tu vai desagradar muita gente. Inclusive aqueles que não vão para o céu. É mesmo, pastor? É. Tu vai desagradar até irmão dentro da igreja. Que não faz e não quer deixar você fazer. Que não vai e não quer que você vá. Como assim, pastor? Quantas pessoas chegam até você e falam: tu não está vendo, está trabalhando demais na igreja?
Começou a desagradar já. Você não está vendo que é tudo nas suas costas? Que é só você que trabalha, que é só você que faz. E esquece de ler na Bíblia que quanto mais é dado, mais será cobrado. Tu já começou desagradando alguém. E próprio dentro da igreja. Ainda mais se você participa de todos os grupos. Porque tem pessoas que participam da mocidade, do círculo de oração, do grupo de louvor, músico e tudo, muito mais, participa até das crianças, dos adolescentes. E aí quem não faz, fica assim, tá vendo? Faz tudo para não deixar o outro fazer. Mal sabe que essa pessoa está dizendo, Senhor, envia pessoas para me ajudar. Envia pessoas para me ajudar, porque está muito pesado. Mas o olhar invejoso, o olhar altivo, não enxerga que ela está precisando de ajuda e está achando que ela está fazendo tudo sozinha, tudo sozinha. Por que faz tudo sozinho ou sozinho? Porque não tem braço para ajudar. Pastor, nossa, eu não sabia. Quem não faz, ainda atrapalha. Pastor, dentro do texto de 2 Reis, estava meditando nesse dia sobre Naamã, o Naamã teve que desagradá-lo. Ele teve que se, no caso, ele queria ser agradado por Eliseu. Quando ele chega à porta da casa de Eliseu, o Eliseu, ele nem vem cumprimentar o Naamã. Ele não quer nem saber quem era o Naamã, porque ele ouviu dizer, talvez eu acredito que ele conhecia, porque ele era muito famoso, mas ele ouviu dizer, como Jorão não tinha conexão, vínculo com Deus, ele rasga as vestes. Quando o Eliseu vai falar assim, por que rasgaste as suas vestes? Manda ele vir a mim. O Eliseu simplesmente vira no rosto, dá uma indireta no rei. Se o senhor não tem Deus, eu tenho Deus. Se o senhor não tem comunhão com Deus, eu tenho comunhão com Aleluia! Deus. Se o senhor não tem vínculo com Deus, eu tenho vínculo com Deus. Se tem um pecador querendo encontrar Deus, eu tenho Deus para encontrar com o pecador. Porque o Naamã significa agradável, e o Eliseu significa Jeová é salvação, Deus é salvação. Ou seja, o pecador, Deus não ama o pecado, mas Ele ama o pecador. Ou seja, o agradável Deus quer fazer na vida do pecador. Então, quando Naamã, o agradável, ele vem para encontrar com Deus, Deus vai quebrando nele. Por que vai quebrando nele? Porque ele era muito respeitado, onde que ele passava, os pessoal fazia de tudo. O Eliseu não vem até ele. O Eliseu simplesmente fala assim, mergulha no Jordão. E Jordão significa Jordão. No hebraico, Jordão significa aquele que desce de Dan. E o que desce de Dan é o julgamento, o juiz, aquele que vai julgar a vida do Naamã, que achava-se muito tal. Aí o Eliseu indiretamente está falando para Naamã, desce na água barrenta do Jordão, porque lá você vai encontrar Deus. Aí ele questiona, mas por que ele não me manda mergulhar no Abana e Farfá? Não, Abana e Farfá, eles atribuíam Abana e Farfá, as águas cristalinas, ao Deus Rimon, que é o Deus da chuva, da tempestade, da água. Ele falou, não, você não vai ter vitória lá, você vai ter vitória no Jordão, aquele que desce de Dan, o juiz vai te julgar, Deus vai te julgar, e é 7 vezes o número de Deus, perfeição, obediência, não é 3, não é 4, nem 5, nem 6, é 7 vezes, 7 vezes para encontrar com Deus. O 7 e o 12 têm o mesmo significado, mas o 7 simplesmente é o número da perfeição relativo ao homem, relativo à humanidade, ou seja, início e fim. Ou seja, estava acabando o ciclo da derrota de Naamã. Se ele obedecesse, iria acabar o ciclo da derrota de Naamã. Se ele desobedecesse, iria continuar com a derrota. Deus estava dizendo, você quer sair da tua derrota? Você quer sair da tua miséria? Você quer acabar com tudo isso que está acontecendo na tua vida? Aceite-me como teu Senhor. Ou seja, mergulha no Jordão, na água barrenta, porque do pó você veio, do pó você retornará. Do pó, água barrenta, Jordão, ou seja, você é barro, Naamã. Você tem que quebrar o teu orgulho,
Você é muito assim, então quebra um pouco, que eu vou te limpar. Eu acredito que o Naamã era uma pessoa até meio que agradável em si, como na moral dele, porque a menina que prega para Naamã, ou prega para a esposa dele, simplesmente ela usa uma palavra, Oxalá, quem dera que o meu Senhor estivesse na frente do profeta, ou seja, era como se ela estivesse intercedendo. A pessoa só intercede, meu irmão, o homem, a humanidade, nós só intercedemos para pessoas que realmente nos agrada. Ah, mas ela era escrava, mas eu não sei como que ela tratava, porque ela poderia ficar calada e falar, deixa esse homem morrer, ela não. Se esse homem encontrar o profeta, o homem de Deus, Deus tem algo na vida dele, e Deus quebra Naamã e encontra a salvação, ou seja, Deus quer te julgar, quebrar esse ciclo de derrota e trazer um ciclo de vitória para a tua vida, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Através do quê? Obediência. Tu pode estar na igreja há 50 anos, se não está obedecendo, foi só para esquentar banco. Ocupar lugar, ocupar espaço. A resposta da vitória está onde? Na obediência. Quer ser abençoado? Obedeça. É, pastor, é. Triste, horrendo, é o homem que conhece a palavra, mas não a pratica. A Bíblia diz que é melhor ser frio ou quente, porque o morno vomitar-te-ei. Naamã aqui, igual nós estávamos falando, foi um dos temas de um dos cultos nossos de ensino. Naamã aqui teve que quebrar o seu orgulho. Se é para agradar a Deus, então eu vou fazer. Se Deus quer isso, eu vou fazer, sem questionar. Mas tem muito crente que começa a questionar, a murmurar. E se eu fizer e não der certo? Não tem fé, irmão. Vai ter fé primeiro. Vai agradar a Deus primeiro para poder falar com Deus e para ouvir Deus. O juiz aqui é Deus. O julgador aqui é Deus. Não sou eu, não. Nós aqui apenas falamos o que vem do coração de Deus. Você acha que eu saio da minha casa 46,5 km que eu moro daqui para contar história? Contar abobrinha? Não, eu vim aqui no compromisso de fazer o que Deus mandou. Para que a sua vida fosse transformada, para que a sua vida fosse mudada. É isso que eu estou fazendo aqui. É, pastor, é. Em obediência à palavra. Por quê? Eu creio. Deus já me salvou, Deus já me libertou, Deus já me abençoou. Se eu não fosse obediente, o que eu falava? Que se exploda. O que eu queria já consegui, agora ema. Mas não, a minha vinda aqui é falar de Jesus para você, é de pregar o amor de Jesus para você, é de pregar para você dizendo, Jesus está voltando. E você acreditar. Você ter fé e falar, eu quero voltar, eu quero ir com esse Jesus para o céu. É isso que eu estou fazendo. Já estamos finalizando, e enquanto a gente finaliza, eu quero também aqui saudar com a paz do Senhor nossos irmãos internautas, nossa irmã a pastora Rosa, Deus abençoe, nossa irmã Alzira, Deus abençoe, nossa irmã Neide Santos, Deus abençoe. Nossa irmã Betinha, Deus abençoe. Nossa missionária Paula, Deus abençoe. Nosso irmão Diácono Juraci, Deus abençoe. Nossa irmã Belinha, Deus abençoe. Nossa irmã Viviane Moura, Deus abençoe. Deus tem bênção para você, minha irmã. Tenho orado por você. Glória a Deus. Minha cunhada Marilu, Deus abençoe. Nossa irmã missionária Nena, Deus abençoe. Nossa irmã Ana Carolina Barros, Deus abençoe, em nome de Jesus. Nossa irmã Josefa, Deus abençoe. Nossa irmã Fabiana Neves, Deus abençoe. Nossa irmã Benedita Pares, Deus abençoe. Nossa irmã Madalena Souza, Deus abençoe. Nosso irmão Josué Alves, Deus abençoe. Larissa Oliveira, Deus abençoe. Ana Carolina Barros, Deus abençoe. Nossa irmã missionária Vanessa Batista, Deus abençoe. Nossa irmã Priscila
Virgens, Deus abençoe. Janaína Guerreiro, Deus abençoe. Sônia Ramilo, Deus abençoe. Nosso irmão Marcelo Almeida, Deus abençoe. Nossa irmã Juliana Andrade, Deus abençoe. Tuca Oshita, Deus abençoe. Douglas Samir, Deus abençoe. Ivonete Aquino, Deus abençoe. Danilo Pontes, Deus abençoe. Arlete, Deus abençoe. Em nome de Jesus. Tem mais outros irmãos que estão nas salas e nas salas não aparecem. Nós temos uma média de frequentadores dos nossos cultos online, uma média de 700 a 1.000 pessoas. Que Deus abençoe todos vocês que estão conosco, que o seu nome aqui não foi falado. Deus abençoe tua casa, a tua família. Mas eu quero finalizar orando por você. Enquanto eu faço o convite para que você venha conhecer Jesus, eu quero que o nosso irmão Cristiano louve ao Senhor, em nome de Jesus. Você que ouviu a palavra do Senhor nesta noite, você que achou que tinha fé, mas entendeu que não tem, você que se sentiu sozinho, abandonado, sentia sozinho, abandonado, não entendia o que era agradar a Deus, e hoje você entendeu que para agradar a Deus precisa de fé. Eu quero orar por você. Você que está afastado da casa do Pai e quer retornar à casa do Pai, eu quero orar por você. Na última sexta-feira, nós tivemos 15 pessoas que reconciliaram ou aceitaram Jesus no culto de ensino. Você que quer agradar a Deus, porque entendeu que sem fé é impossível agradar a Deus, escreva para nós. Eu quero agradar a Deus, eu quero ter fé, eu quero fazer diferente, eu quero orar por você. Ouça esse louvor. Minha fé não está firmada nas coisas que pode fazer. É momento de decisão. Eu aprendi. É momento de dizer: Senhor, eis-me aqui. A te adorar pelo que é. É momento de dizer: Senhor, eu preciso de Ti. Dele vem o sim. É momento de reconhecer Jesus como o seu único e suficiente Salvador. É momento de falar: Senhor, eu quero Te agradar. Escreva para nós, eu quero orar para você. Minha fé não está firmada nas coisas que pode fazer. Escreva para nós: pastor, eu quero ter fé. Eu aprendi. Eu quero agradar a Deus. Eu vou ouvir. Eu quero ouvir a palavra. Eu vou ouvir a palavra. Dele vem o sim, o amém. Somente dele mais. Temos nos esforçado para que você venha ouvir a palavra, para que você venha ter fé. Eu quero orar por você. Se Deus quiser, Ele é Deus. se não fizer, Ele é Deus. se a porta abrir, Ele é Deus. mas se fechar, Continua sendo Deus. e se a doença vier, Ele é Deus. se curar, Oh, aleluia! Ele é Deus. se tudo der certo, Escreva para nós, pastor. mas se não Eu der, quero agradar a continua Deus. sendo Deus. Nós iremos orar por você nesta noite. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. E se a doença vier,
Ele é Deus, se curado eu for. Ele é Deus, se tudo der certo. Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Glória a Deus. Nós temos aqui uma pessoa dizendo: eu quero ter fé e ouvir a Deus. Temos a segunda pessoa dizendo: eu preciso ouvir a palavra, eu preciso ter fé, eu quero agradar a Deus. Nós temos duas pessoas dizendo: eu quero agradar a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nós temos mais uma pessoa dizendo: eu quero agradar a Deus. Nós temos 3 pessoas neste momento. Oh Espírito Santo, oh Espírito Santo, onde está a 4ª pessoa? Nós queremos orar por você. Eu quero orar por você. Nós temos aqui a 4ª pessoa dizendo: eu quero ter fé. Oh Espírito Santo. Nós temos a 5ª pessoa dizendo: eu quero agradar a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por ouvir a tua voz. Obrigado, Senhor, por esta palavra que ardeu no meu coração, Senhor. Obrigado pela tua paz. Nós temos a 6ª pessoa dizendo: eu quero agradar a Deus. Oh Espírito Santo, nós temos a 7ª pessoa dizendo: eu quero agradar a Deus. Oh Espírito Santo, obrigado, Senhor. A Bíblia diz que a palavra dele não volta vazia. Pastor, mas eu estou na igreja há tanto tempo. Nós temos aqui a 8ª pessoa dizendo: eu quero agradar a Deus. Não adianta estar tanto tempo na igreja, mas você não está agradando a Deus. Onde está a 9ª pessoa? Eu quero orar por você. Oh Espírito Santo. Oh Espírito Santo. Oh Espírito Santo. Oh Espírito Santo. Eu adoro pelo que ele faz. Nós temos aqui a 9ª pessoa dizendo: eu quero agradar a Deus. Pelo que ele é, haja o que houver, sempre será. Onde está a 10ª pessoa? Quero orar por você. Eu não adoro. A Bíblia diz que quem tem ouvido ouça que o Espírito diz à igreja. Ele está dizendo para a igreja dele, para o povo dele, para os filhos dele, porque ele não quer que ninguém se perca. Nós temos a 10ª pessoa dizendo: eu quero agradar a Deus. Nós temos a 11ª pessoa dizendo: eu quero agradar a Deus. Se Deus fizer. Nós temos a 11ª, 12ª, 13ª pessoa. Se a porta abrir, Oh Espírito Santo. mas se fechar, Onde está a 14ª pessoa? Quero orar por se a você. doença vier, Nós temos a 14ª. Onde está a 15ª? Oh Espírito Santo. se tudo der certo, Obrigado, mas se Senhor. não Obrigado, der, Senhor. Obrigado, Senhor. Onde está a 15ª pessoa? Quero orar por você. Não está firmada nas coisas que podes fazer. Nós temos a 15ª pessoa. Eu aprendi Oh Espírito Santo. a te adorar pelo que é. Onde está a 16ª pessoa? Quero orar por você. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. Oh, aleluia. Oh Espírito Santo. Seja o louvor. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. se a porta abrir, Onde está a 16ª pessoa dizendo: eu quero agradar a Deus, eu mas quero orar se por você. fechar, Continua
É uma noite que Deus quer Se a doença reconstruir a tua vier, igreja. Nós temos a 16ª pessoa. se Ô Espírito curado eu Santo. for, Onde está a 17ª pessoa? Quero orar para você. se tudo der certo, mas se não der, Continua sendo Deus. Onde está a 17ª pessoa? Quero orar para você. não adoro pelo Uma noite que de ele mudança na tua faz. casa, uma noite de mudança na sua história. Eu adoro Você vai começar a pelo ouvir que Deus, ele vai começar a ouvir a palavra de Deus. Haja o que Vai gerar houver, fé. sempre E vai agradar a será Deus. Deus. Onde está a 17ª Não pessoa? adoro, Eu quero agradar a Deus, nós adoro iremos orar por pelo você. que ele faz. Ô Espírito Santo. Eu adoro pelo que ele é. É noite de mudança de vida. Haja o É noite que de mudança de houver, história. É noite de agradar a Deus. será É noite de agradar a Deus. Deus. Se Nós temos a Deus 17ª fizer, pessoa. Onde a 18ª pessoa? se não fizer, Ele é Deus. se a porta abrir, Ele é Deus. mas se fechar, Porque se tudo que você estiver fazendo não estiver agradando a Deus, não está agradando nada. Ele é Deus. segurado eu vou. Ele é Deus. Onde está a 18ª Se pessoa? tudo der certo, Eu quero orar para você. Ele é Deus. mas se não der, continua. É noite de mudança de sendo vida, Deus. mudança de história. É noite de mudança de história. Eu quero orar para você. Nós temos 17 pessoas. Onde está a 18ª pessoa? Eu quero orar por você. Como assim, pastor? O segredo nós aprendemos que é agradar a Deus. Nós temos a 18ª pessoa. 18ª pessoa. Onde está a 19ª pessoa dizendo: eu quero agradar a Deus? É a noite de mudança de história. Uma nova história na sua vida. Onde está a 19ª pessoa? Não importa se você é crente há muitos anos. O que importa é agradar a Deus. Onde está a 19ª pessoa? Eu quero orar por você. Não importa o seu cargo. Naamã era chefe da guarda, mas falou: eu vou agradar a Deus. Se é para mergulhar, eu vou agradar. Onde está a 19ª pessoa? Eu quero orar por você. A Bíblia diz: quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça o teu coração. Mudança de vida, mudança de história. Nós temos a 19ª pessoa dizendo: eu quero agradar a Deus. Ô Espírito Santo. Onde está a 20ª pessoa dizendo: eu quero agradar a Deus? Nós temos aqui a 20ª pessoa. Obrigado, Senhor. Nós temos aqui a 21ª pessoa. Oh, Espírito Santo. É momento de você se ligar no trono, desligar de tudo dessa terra. Porque hoje você ouviu a palavra. Que esta palavra gera fé em você. E esta fé faz agradar a Deus. Nós temos a 22ª pessoa. A 23ª já tem aqui. Oh, Espírito Santo. Honra e glória a Ti, Senhor. Eu sou apenas o Teu vaso, o Teu instrumento. Nós temos a 24ª, a 25ª. Oh, Espírito Santo. Eu a voz de Deus. Continua sendo Deus. Oh, Espírito Santo. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Tivemos 26 pessoas. Eu Oh, aprendi Espírito Santo.
Onde está o 27º? Eu quero orar por você. Vamos completar 30. Em nome de Jesus. Ele vem. Só 4. Você que se sentiu tocado pelo Espírito Santo, que não, que entendeu a mensagem, que Deus falou com você e você entendeu que você precisa agradar a Deus, eu quero orar por você. Onde está a 27ª pessoa? Ele é Deus, se não fizer. Onde está a 27ª pessoa? Nós iremos orar. Ele é Deus, se a porta abrir. Não endureça o teu coração. Não endureça o teu coração. Não endureça o teu coração. É um momento de alegria, é um momento de paz. É um momento que Deus está falando comigo e com você. Eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz. Nós temos a 27ª dizendo: meu foco é adorar a Deus. Ele é. Haja o que da 28ª pessoa, nós iremos orar por você. Sempre será Deus. Não adoro, não adoro, não adoro, não adoro. Que esse culto fica marcado na sua história, marcado na sua memória e marcado no teu coração, onde você entendeu que você precisa agradar a Deus e agradar a Deus pela fé, e a fé vem pelo ouvir. Onde tem a 28ª pessoa, nós iremos orar. Nós já estamos terminando. Mas se Deus não fizer, oh aleluia, se a porta se abrir, mas se ela se fechar, mas se a doença a te vier, oh aleluia, nós temos aqui a 28ª pessoa. Segurado onde está a 29ª? Deus te chama nesta hora. Se tudo der certo. Nós temos aqui a 29ª, onde está a 30ª pessoa? Não adoro. Temos aqui a 30ª pessoa. Eu adoro pelo que Ele faz. Eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Temos a 31ª, 32ª. Não adoro pelo que Ele faz. Eu adoro pelo que Ele é. Haja oh, que aleluia! houver, sempre será Deus. Obrigado, Senhor, pelo teu poder, pela tua palavra, Senhor. Ele é Deus, que foi ministrada a tua palavra, Senhor, que gerou fé, Senhor, se a porta que te agradou, Senhor, essas 32 pessoas, Pai. Mas se fechar, nós temos aqui a 33ª, 34ª. Segurado eu for, oh, Espírito se Santo. tudo der certo, mas se não der, continua sendo Deus. Glória a Deus. Oh, Rabanaço e decanta da barras. Oh, Espírito Santo. São 34 pessoas, Senhor, que entendeu e ouviu a tua voz. São pessoas que estão fazendo o compromisso de agradar a ti, Senhor. E o compromisso de agradar a ti, Senhor, está vindo através de ouvir a tua palavra. Dê força, dê vida, dê saúde a estas pessoas. Que elas nunca venham sair da tua presença. Que elas nunca venham sair de ouvir a tua voz. Obrigado, Senhor, por mais um culto, para a honra e glória do teu nome. Pai, em nome de Jesus, nenhum espírito de retaliação, Senhor, sobre nossas vidas, sobre nossas famílias, as minhas filhas, a minha esposa, a minha casa, a família de cada um dos irmãos, a esposa de cada um dos irmãos, o esposo de cada um dos irmãos, os filhos de cada um dos teus filhos, ó Pai. Guarda e repreende todo mal. Abençoe o trabalho, Senhor. Abençoe, Senhor, as casas, Senhor. Abençoe, Senhor, em nome de Jesus. Pai, também nós estamos orando aqui, Senhor, por um pedido de oração.
Pastor, estou pedindo oração pela irmã Vilma, que está com sintomas da Covid. Pai, tu podes curar. Entra, Senhor, e faz a diferença. Entra, Senhor, e tu podes, Senhor. Tu podes. Assim como aquele leproso, Senhor, que foi ministrado pela escola dominical pela manhã para a pastora Luciana. E ele disse: Senhor, tu sabes, se tu quiseres, Senhor, me limpa. E Jesus disse: eu quero, seja limpo. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós abençoamos a cada um dos teus filhos, para a honra e glória do teu nome. Obrigado ao Espírito Santo, pelo teu amor, por este culto, Senhor, que fica marcado aos nossos corações, em nome de Jesus. Nos leve em paz e segurança para os nossos lares, e nos dá, Senhor, uma semana de bênção, uma semana de milagre. Quebra toda a retaliação do inferno, Senhor, sobre nossas vidas, Senhor. Abençoe o meu trabalho, a minha casa, Pai, sobre esse projeto, Senhor, que nós estamos fazendo pela tua igreja. Prepara a documentação, prepara que tudo venha dar certo, Senhor, para que venha servir de testemunho, Senhor, que nós estamos fazendo pela fé, e eu creio que já deu certo pela fé, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Lembrando aos irmãos, você que está conosco nos assistindo, terça-feira, nosso culto presencial estará aberto às 19h30. Terça-feira, das 19h30 às 21h30. Você é nosso convidado especial. Venha adorar ao Senhor. Na sexta-feira, imperdível, culto de ensino da palavra. Venha adorar ao Senhor. Venha glorificar o nome santo do Senhor. Venha agradar a Deus. Domingo pela manhã, escola dominical aqui na igreja. Vem na escola dominical na igreja domingo às 9h. E no domingo à noite, grande culto da família às 19h. Venha domingo à noite. Vamos aproveitar esse tempo que está nos sendo permitido, as portas do templo abertas. Você que está com saudade em casa, dizendo: oh, saudade de adorar a Deus no templo, venha em nome de Jesus. Será bênção para a sua casa, porque você entendeu que você ouvindo a palavra, você agrada a Deus, e Deus quer te abençoar. Não perca, terça-feira às 19h30, na sexta às 19h30, domingo pela manhã às 9h, e no domingo à noite às 19h. Venha aí, você será ricamente abençoado, em nome de Jesus. Apenas reforçando, já disse para os irmãos nessa semana, nós estamos orando a Deus, e creio que pela fé o Senhor já nos deu. A nossa igreja está buscando uma aquisição de um imóvel, de um terreno. O Senhor já deu o terreno, já deu o imóvel, mas o que precisa é nós acertarmos a documentação, fazermos o contrato e mais, ter condições de honrar o pagamento. Nós, da igreja, não temos nada em caixa. Como assim, pastor? A igreja nada em caixa? Porque você tem visto as fotos que foram publicadas aí no Facebook. Nós pagamos as contas fixas da igreja com os primeiros dízimos e ofertas, e depois todos os dízimos e ofertas nós temos revertido 100% em alimentos, comprando alimentos para que os nossos irmãos que porventura vierem ficar necessitados não venha passar necessidade, e ter na igreja uma mão amiga, um ombro amigo, aonde possa suprir as suas necessidades. Mas nós estamos sonhando de olho aberto para fazer essa aquisição. Confesso para os irmãos que eu não sei de onde vai vir, mas eu sei que vai vir, para a honra e glória do nome santo do Senhor. Você oferte, dizime com amor, mas faça por carinho. A Bíblia diz que Ele ama aquele que dá com alegria. Se porventura você está triste, angustiado,
não oferte e não dizime, porque a sua vida não vai mudar, a sua história não vai mudar. Mas traga a tua oferta na terça-feira, traga a tua oferta na sexta, e eu tenho certeza que nós vamos adquirir este terreno, que vai ser bênção na nossa igreja, vai mudar e muito o nosso trabalho, com o que nós temos já feito, com amor e carinho na obra do Senhor. Eu tenho certeza que Deus proverá. Vamos orar, agradecido a Deus por essas 34 vidas que decidiram agradar a Deus, independente de qualquer coisa. O alvo e o foco dela é ir para o céu, e vai para o céu agradando a Deus. Feche os seus olhos. Pai, papai, paizinho, o que eu vou falar para ti hoje, Senhor? Eu vou falar que o Senhor quebrou tudo, vou falar que o Senhor fez tudo, eu vou falar que o Senhor moveu tudo, que toda honra, toda glória é para o Senhor, que eu diminua, o Senhor cresça. Pai, dá força, dá graça, que essas 34 pessoas sejam fortalecidas no teu poder, e que venha te agradar, Senhor, em espírito e em verdade, e que nunca, Senhor, se aparte esta verdade desses seus filhos e suas filhas que decidiram, Senhor, por ti nesta noite. Obrigado, Senhor, pelo teu amor, pela tua paz, pela tua graça. Continua nos fortalecendo, dando sabedoria, entendimento e discernimento, Senhor, da tua palavra. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Amém. Graças a Deus. Pastor Mariano, dá a bênção apostólica em nome de Jesus. Estenda suas mãos. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e consolação do Espírito seja com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Deus abençoe. Uma semana abençoada. E deixo uma palavra para você que Deus tem colocado no meu coração para terminar o culto com essa palavra: obediência quero, sacrifício não. Deus abençoe.